Síndrome fúngica ou disbiose bacteriana? Supercrescimento fúngico ou disbiose fúngica? Vamos esclarecer todas essas dúvidas? Vamos saber se o que você está sentindo é disbiose bacteriana ou causada por fungos? Vamos lá? Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de lives que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã aqui pelo Instagram. E se você está assistindo esse conteúdo gravado, eu sugiro que venha, eu sempre falo isso, venha para o ao vivo para você poder participar, tirar suas dúvidas para a gente poder conversar, tá bem? E vou cumprimentar quem está aqui ao vivo. Se você, como eu disse, está assistindo gravado, passe aí até 1 minuto e 15, que eu já cumprimentei todo mundo que está aqui ao vivo comigo. Bom dia, gente, como vocês estão? Sextou, né? Aqui tá um sol, um calor. Eu tô com o ar-condicionado desligado aqui, que ligo o ar-condicionado, não sei se vocês são assim. Eu começo a tossir, eu tenho um problema sério com ar-condicionado. Tô até um pouquinho rouca. Bom dia, Si. Bom dia, Denise. Bom dia, Cida. A Gleice aqui também. Ô, Tati, mulher, você sumiu. Me mande notícias lá pelo Telegram, tá bem? Simone, espero que esteja indo bem no seu tratamento. Vai com tudo, tá, Simone? Para não. Bom dia, gente. Vamos com tudo. E aí, gente, disbiose... Jordana, bom dia. Disbiose bacteriana. Primeiro, quando vocês escutam o termo assim, disbiose, quem tá aqui me acompanhando há algum tempo, talvez isso já esteja bem claro. Nossa, eu tô descabelada hoje, né, gente? Na verdade sempre, né? Mas hoje tá demais. Bom dia, Marcele. Bom dia, Anderson. Quando vocês escutam o termo disbiose, é claro para vocês o que isso quer dizer? Coloca aqui nos comentários para eu saber o que representa a palavra disbiose aí para você. Se para você é claro o que isso significa ou se você tem dúvida, se ainda é confuso a questão de fungo, a questão de bactéria, para eu poder me aprofundar um pouquinho mais nisso para esclarecer de vez, tirar essa dúvida, tá? Algumas informações eu acabo repetindo porque há sempre pessoas novas por aqui, então se você já me acompanha há algum tempo, algumas coisas a gente só vai reforçar aí para memorizar, e quem é nova por aqui vai conseguir entender aí em detalhes ao longo da sequência de lives aí explicando a síndrome fúngica, tá bem? Ah, obrigada, Juliana. Oh, Juliana maravilhosa. Sim. Ó, assim colocou aqui que disbiose é inflamação intestinal. A Rayane é nova por aqui, então vamos esclarecer todas essas dúvidas. Jordana colocou desequilíbrio intestinal. Disbiose representa um desequilíbrio, exatamente esse o nome aqui que a Jordana colocou. E essa disbiose, ela pode acontecer em diversas partes do corpo, tá? Então, a disbiose inicialmente, pelo que tudo indica, porque na ciência, gente, as coisas vão girando muito rápido. Então, as novidades acontecem, então de repente tem essa informação, aí chega uma informação nova e muda aí o cenário, e isso vai atualizando aqueles conceitos antigos que a gente tinha de uma determinada informação para o que foi achado aí com o passar dos anos, com os cientistas estudando profundamente. Então tudo indica que começa... isso há anos, na verdade, né? Mas foi reforçado agora com provas mesmo, que tudo começa ali nos intestinos. E essa questão desse desequilíbrio de fungos e de bactérias, isso vem muitas vezes, quando a gente pensa na bactéria, que é o que a gente vai falar primeiro, isso vem já desde o nosso nascimento, tá? Então, a disbiose que a gente vive muitas vezes na fase adulta, isso pode ter sido uma herança de escolhas e de exposições desde a infância, tá? E o que aconteceu no passado, a gente não consegue mudar, mas a gente entendendo o que aconteceu no passado, fica mais fácil da gente ter boas escolhas no futuro, tá? E principalmente quem deseja ser mãe ou quem tem filhos também consegue melhorar isso, os pais também, tá? Os homens também têm esse papel fundamental aí. Então, pensando lá, desde da gestação, do gerar o bebê, da alimentação, dos primeiros 1000 dias, pensando toda essa jornada, da onde a gente nasceu, se a gente nasceu na natureza, se a gente nasceu na cidade, se a gente teve contato com a natureza ao longo do nosso crescimento, se não, se a gente só teve contato com a vida urbana
tudo isso impacta nas bactérias que vivem dentro de nós. Por isso que uma pessoa que tem uma disbiose bacteriana, há agora alguns exames que mostram quais são os tipos de bactérias que vivem dentro dos nossos intestinos, é um pouco complicado, tá, de ter uma atuação de tirar aquelas bactérias que não favorecem muito e colocar bactérias boas, porque não é tão simples assim, porque isso já vem ali, já tem essa colonização dentro de nós há muito tempo. E é por isso que vocês escutam eu falando aqui algumas e muitas vezes que introduziram um probiótico, principalmente no início de tratamento de síndrome fúngica, não é interessante, porque aquilo que está vivendo dentro do corpo durante um período, durante essa disbiose fúngica e que pode estar associado com a bacteriana, se eu colocar o probiótico ali dentro de um corpo que está em desequilíbrio, eu muitas vezes só estarei gastando dinheiro. Por que, Sheila, só gastando dinheiro? Porque eu ainda não reorganizei a casa, tá? Então não dá para colocar novos inquilinos ali, tá? Tem que reorganizar a casa para depois pensar em colocar aí boas bactérias, tá? E pensar se essas boas bactérias vão ficar ali naquela casa. Tem esse ponto também. Então essa disbiose de bactérias, essa colonização, então eles foram morando dentro de nós, todo mundo tem muitas bactérias vivendo dentro do corpo, e isso é natural do ser humano, tá, gente? A gente precisa das bactérias para produzir vitaminas, inclusive a vitamina B12, ela vem ali da produção de algo, a gente precisa da bactéria para ter essa produção. Você fala, nossa, mas não é só comer o alimento e aí eu já tenho a B12? Não, preciso ter aí um grupo de bactérias para me ajudar nessa produção. Isso para outros nutrientes também, tá, gente? Então, isso vem ali desde a infância até a fase adulta. Mas pensando no hoje, aquilo que você está sentindo, o que está acontecendo aí dentro de você, o que você diferencia se é um problema bacteriano para um problema fúngico, então se é a síndrome fúngica, são os principais sinais e sintomas que mais te incomodam. Então, Sheila, como que eu vou saber o que mais me incomoda? Só você vai poder relatar isso para o profissional. Então, ninguém vai conseguir saber o que você está sentindo. Só você vai poder relatar para o profissional ou falar aqui, ou quando vocês leem um conteúdo que eu exponho, coloco o teste da síndrome fúngica, só você vai poder fazer essa avaliação dos seus sinais e sintomas, tá? E aí, quando é uma alteração de bactérias, então, eu não estou com boas bactérias dentro do meu corpo, eu estou sentindo os principais sinais e sintomas que são a distensão abdominal, tá? O excesso ali de gases, normalmente são esses sinais, tá? E uma má digestão. Então, esses são alguns dos principais sinais de disbiose bacteriana. Porém, eu já adianto que uma pessoa pode ter esses sinais de disbiose bacteriana e ter também a disbiose fúngica, que é a síndrome fúngica. Aí você fala, nossa, peraí, eu posso ter as duas coisas? Pode, sabe por quê? Porque pensando ali na sua infância até a sua fase adulta, a questão da colonização, como que foi parar as bactérias que vivem dentro de você e de mim, e ao longo da sua vida, o quanto que você se expôs a antibióticos, eu me expus muito a antibióticos, não sei vocês, tá? Então, o quanto que a gente foi se expondo a antibióticos, seja para uma amidalite, seja para um probleminha no ouvido quando criança, seja por um dente, seja por uma acne, que aí o médico foi lá e passou antibiótico, seja por uma infecção que não sabia o que era, é virose, toma antibiótico. Então, esses excessos de antibióticos faz com que você perca aí as boas bactérias também. E isso faz com que você abra as portas para o crescimento fúngico. Por isso que uma parte das pessoas pode ter, não quer dizer que seja todo mundo, tá, gente? Uma parte das pessoas pode ter a disbiose bacteriana, tá? A disbiose do organismo, porque ela vai ter a síndrome fúngica e também más bactérias ali no corpo, porque fez muito uso de antibiótico. Tá dando para entender? E quando há prevalência, vamos supor, de uma má bactéria que é algo muito grave,
O tratamento, olha que coisa, né, gente? O tratamento, quando há presença de más bactérias, quando você vai no médico, num gastro, para fazer esse tratamento convencional, é o quê? É colocar antibiótico de novo. Então, você vai colocar o antibiótico de novo para tratar uma bactéria que vive dentro de você, e aí você pode abrir as portas aí para o crescimento fúngico, porque você está querendo corrigir uma parte e a outra parte ali pode entrar em desequilíbrio também. E aí eu te falo, até que ponto vale a pena esse tipo de tratamento? O antibiótico, ele tem a sua relevância, ele tem a sua importância, tem o seu valor na nossa vida, salva vidas. Mas precisa colocar muito bem o peso ali, qual é o momento certo, né? Na verdade, qual é o momento certo que eu vou colocar a medicação para que eu não abra essas portas aí para o crescimento de coisas que eu não quero que vivam dentro do meu corpo em excesso, como os fungos. Tá? Então, essa parte das bactérias é mais ou menos, de maneira bem breve, bem resumida, é assim que acontece esse desequilíbrio. Essa orquestra, ela fica bagunçada por conta da nossa existência, de como foi o nosso nascimento, a nossa infância, a nossa adolescência e toda a exposição aí a medicações, principalmente antibióticos, tá? De maneira resumida. E aí a questão da síndrome fúngica. Quem tá aqui sabe o que é síndrome fúngica, assim, na ponta da língua? Eu sei que quem tá aqui, algumas pessoas estão em tratamento comigo, estão no método, mas eu quero saber se todo mundo sabe aí na ponta da língua o que é síndrome fúngica, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um problema fúngico, mas ela não entende que ela tem uma síndrome fúngica. Ela acha que às vezes ela só tem a acne fúngica, ela só tem a dermatite, ela só tem a candidíase, mas ela tem síndrome fúngica e não sabe, tá? Bom dia, Nath. A Cif colocou aqui que ela sabe o que é síndrome fúngica. Então, vamos começar aí pelos sinais e sintomas, tá? Para você que está aqui, que já sabe, talvez, que tenha esse problema, ou se você tá na dúvida, né? Você tem os sinais e sintomas, mas está na dúvida se isso representa realmente síndrome fúngica. Se o que você tem é bacteriano, se o que você tem é fungo. Então, vamos alinhar isso e fazer o quebra-cabeça fazer sentido, encaixar as peças, tá bem? Então, primeiro, quando uma pessoa tem um quadro autoimune, você deve conhecer alguém que tem, por exemplo, hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma alteraçãozinha que tem aqui na glândula. Então, quando a pessoa tem um quadro autoimune, qualquer quadro que seja, isso já é um possível indicativo de um quadro de síndrome fúngica. Por quê, Sheila? Porque isso mostra que o sistema imunológico dessa pessoa, ele é desregulado. Por algum motivo, essa pessoa tem um sistema imunológico desregulado, tá? Que é multifatorial. E esse sistema imunológico mais desregulado facilita o crescimento de fungos, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quer dizer que a pessoa que tem autoimune vai desenvolver a síndrome fúngica? É certeza que vai ter? Não é certeza. Mas isso mostra que há uma maior chance dessa pessoa ter uma candidíase, dessa pessoa ter uma micose, dessa pessoa ter um problema gastrointestinal. E já adianto aqui para vocês que aqueles sinais e sintomas que eu disse da distensão abdominal, dos gases, do desconforto, que indica o crescimento bacteriano, que às vezes a pessoa está no tratamento de uma coisa e quer tratar as duas coisas ao mesmo tempo, isso também é um sinal e sintoma da síndrome fúngica. Porque se tá com baixa de boa bactéria, o fungo ele tá em maior proporção. Isso já facilita que ele cresça ali nos intestinos, tá? No intestino delgado, tá bem? Então, a pessoa pode ter o sinal e sintoma e se confundir, falar assim, não sei se eu tenho bacteriano, se eu tenho fúngico, mas aí, juntando os outros sinais e sintomas, que é o que eu vou expor aqui para vocês, tudo faz mais sentido. A pessoa consegue entender e falar assim, é o que eu tenho em maior prevalência no momento, é fungo, então eu vou focar para melhorar isso e, consequentemente, eu melhoro também a questão aí das boas bactérias, tá? Então, autoimune, se você apresenta ou se você conhece alguém que apresenta um quadro autoimune, tá? Isso facilita a abertura aí do supercrescimento de fungos, que é chamado também de síndrome fúngica, desbiose fúngica, pensando em conjunto de sinais e sintomas, tá? Isso, como eu disse, porque o sistema imunológico tá fraco, tá super estressado, na verdade, não tá fraco. Segundo, fadiga.
Então, não sei como que você acordou hoje aqui, como que você acordou de 0 a 10, como que tá aí a sua sensação de energia, de vitalidade para sexta-feira. Então, nossa, eu acordei muito bem, tô com ápice de energia, ou não, eu acordei mais já cansada, com baixa energia, todo dia eu acordo assim, mesmo me alimentando bem, mesmo dormindo bem, eu sinto cansaço, eu sinto fadiga. Então, isso é um sinal, por quê? Porque isso mostra que aquilo que você está se alimentando, o que você está recebendo de nutrição, não está sendo bem aproveitado pelo teu corpo. Ou, talvez, ao longo aí da sua jornada de vida, aquilo que você está se expondo, os alimentos escolhidos para esse momento, estão incompatíveis para aquilo que você precisa. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, se há um supercrescimento de fungos, sinto lhe dizer que os fungos vão se alimentar aí também dos nutrientes que você come. Então, há uma competição. Então, você fica ali se alimentando de boas coisas e você se sente cansado do mesmo jeito, cansada porque há essa competição. E Sheila, como é que eu faço para corrigir isso? Tratando a síndrome fúngica, tá? Então, o fungo, ele tem que viver dentro do seu corpo, mas ele não pode estar em grande proporção, porque senão ele vai te roubar energia. Um sintoma claro disso, é hipoglicemia de rebote. Se você nunca escutou falar desse termo, nada mais é que uma pessoa que acaba de se alimentar e pouco tempo depois já está com muita fome. É claro que se eu como só carboidrato, por exemplo, eu fui lá comer um pãozinho aqui antes de começar a live. Eu não fiz isso, tá, gente? Mas, por exemplo, se eu tivesse feito. Então, eu coloquei um pãozinho aqui e comecei a fazer a live. Claro que 20 minutos depois eu vou estar com fome de novo, porque o açúcar, né, da farinha de trigo, ele é muito rápido. Ele é absorvido, começa a absorção já pela boca, tá? Então, a amilase salivar, que a gente engole, já é absorvido muito rápido. Porém, tem pessoas que se alimentam e logo, um pouco tempo depois, mesmo uma alimentação um pouco mais completinha, combinada, ela sente uma sensação de fraqueza, de cansaço, às vezes até de irritação, que é o rebote aí por conta dos fungos estarem consumindo essa energia. Então, a pessoa, ela tem uma tendência a querer comer demais. Mas não é comer demais porque ela está precisando disso, o corpo dela. É por conta do supercrescimento de fungos. E por isso que ela se sente sempre cansada, sempre fadigada, tá? Porque é uma competição no aproveitamento de energia. A energia que a pessoa consome não vai totalmente para ela. E quando eu falo energia, gente, não é só a energia pensando em gordura e carboidrato. A energia que eu falo é das vitaminas. Porque todas as vitaminas do grupo B, tá? Então, quando eu penso na B9, na B12, na B6, na B1, na B2, isso dentro do nosso corpo é como se fizesse uma roda girar. Que é o que faz a gente ter energia, ter vitalidade, ficar com a pele bonita, ter a estética que a gente deseja, ter a regulação do nosso metabolismo. Então, eu quero emagrecer, eu consigo emagrecer. Eu quero ganhar massa magra, eu consigo ganhar massa magra, que é controlar a flacidez. Então, para tudo isso, precisa desses nutrientes. E se há um crescimento de fungos, então eu tenho uma baixa disso. Por isso que o segundo sinal e sintoma, que eu tô colocando aqui quais são as possibilidades, você vai olhar aí para o seu cenário e ver se você apresenta essas queixas, tá? Se você tiver 3 ou mais dessas queixas que eu estou falando agora, a primeira foi a questão da doença autoimune e a segunda foi a questão da fadiga, tá? Fadiga mesmo dormindo bem, mesmo se alimentando bem. Então, você vai juntando os pontos para entender se o que você está sentindo é síndrome fúngica, tá bem? A Sandra colocou aqui, eu vou ir respondendo um pouquinho das perguntas e vou continuando aqui a pauta, tá? Como descobrir se é disbiose fúngica? É exatamente com esses sinais e sintomas que eu estou falando, tá, Sandra? Então, eu vou falar aqui um número de sinais e sintomas e aí você vai observar se o que você está sentindo representa, tá? Se você vai dar um check aí com as informações que eu estou falando aqui pra você. Por quê? Porque, Sheila, eu não faço só um exame. Ah, não tem um exame para eu ir lá no médico e fazer um exame e vir escrito síndrome fúngica? Já explico o porquê. Síndrome é reunião, é conjunto de sinais e sintomas. Então, não tem um exame que vai avaliar da sua cabeça ao seu pé. Não tem como você passar ali num exame e falar assim, olha, aqui no seu cabelo você tem caspa, aqui na sua pele você tem acne fúngica.
Aqui no seu intestino, você tá com supercrescimento fúngico. Na sua unha, você tá com micose. Claro que a pessoa não precisa ter tudo isso, tá, gente? Síndrome fúngica não quer dizer que você vai ter tudo isso, apesar de ter gente que tem. Mas não tem como você ir lá e fazer uma coleta e o exame sair todas essas informações. Por isso que a pessoa precisa prestar atenção nela. E não só passar essa informação para um laboratório e esperar ter essa resposta. Isso é padrão ouro, tá, gente? É a mesma coisa de síndrome pré-menstrual. Síndrome pré-menstrual é uma síndrome de conjunto de sinais e sintomas, tá? Síndrome do intestino irritável. Então, tem várias síndromes que é reunião de conjunto de sinais e sintomas, tá? E hoje eu tô falando aqui pra vocês da síndrome fúngica. Então, juntando a questão da fadiga, do quadro autoimune, que a pessoa pode ter ou não ter. No meu caso, eu não tive, tá? Mas eu tinha a fadiga e persistente. Eu não tenho quadro autoimune, tá? Mas muitas pessoas que estão em tratamento comigo, no método, têm quadro autoimune. Não quer dizer que todas têm ou terão, tá? Isso depende do DNA de cada um e do gatilho que foi ativado aí ao longo da jornada de vida da pessoa, tá bem? Terceiro ponto, questão de candidíase, tá? Candidíase é um tipo de micose. Candidíase é um tipo de micose, tá? Então, as micoses podem acontecer em qualquer parte do corpo, tá? Então, há vários tipos de micoses diferentes. A candidíase vulvovaginal é a mais comum, né? A que acontece com mais frequência aí com nós mulheres. Isso principalmente quando vem aí de uma exposição, como eu disse aqui no começo, de antibióticos. Então, há um sistema imunológico que está enfraquecido, que está entristecido, que está te pedindo socorro, coma melhor, seja bem nutrida. Só que ninguém te falou isso lá atrás, lá na sua adolescência, na sua infância, na sua fase adulta. E você ficava doente e recebia antibiótico, ficava doente e recebia antibiótico, né? Era assim que acontecia em alguns casos, né? Não quer dizer que todos. E isso fez com que um gatilho fosse ativado. E aí esse gatilho pode ser, no seu caso, a candidíase vulvovaginal, tá bem? E isso pode acontecer, essas micoses, em outras partes do corpo, como eu disse, tá? Mas a mais comum aí nas mulheres que irritam mais, né? Irrita que eu digo de dor, de coceira, de incômodo. Porque às vezes a pessoa tem uma micose na unha e vive lá com essa micose décadas. Às vezes 20 anos com a micose. E deixa a bendita micose lá. Só que essa micose, gente, ela tá enfraquecendo o corpo da pessoa. Ela tá enfraquecendo. Quem nunca teve uma micose? Todo mundo já teve uma micose. Eu já tive. Quando eu, lá em 2017, estava com quadro de síndrome fúngica, eu tava com micose, tá? Só que como não dói, como não incomoda, às vezes é na pele, às vezes é na unha, tal, a gente vai ignorando, mas isso vai roubando também a energia, porque tá com crescimento de fungo. Então, o crescimento de fungo que acontece numa parte do corpo, seja na vagina, no intestino, na unha, tá? Isso vai roubando a nossa energia. E lembra que eu falei da energia que entram as vitaminas. E é por isso que o corpo, ele começa a ficar, perdendo vitalidade. Ele vai despedaçando no sentido não literal da palavra, despedaçando assim, enfraquecendo. É como se fosse uma flor que vai murchando. É isso que acontece com o crescimento de fungo. Nós somos uma flor que vai ficando assim, murcha. E esse crescimento de fungo vai acontecendo. A gente consegue viver, tá? A gente não vai morrer, exceto se pegar o superfungo, né? Mas não é o nosso caso, que não tem ninguém hospitalizado aqui. Mas a gente consegue viver, a gente consegue ter vida, mas não uma vida plena. Não uma vida que a gente consegue realmente usufruir. Porque você já imaginou acordar se sentindo bem, ter o corpo funcionando do jeito que você quer, não ter a infecção de repetição? Porque por mais que o probleminha, gente, possa dar os sinais, então, nossa, eu tô bem, saí do buraco, saí do fundo do poço. Aí eu senti que tá acontecendo alguma coisa que meu sistema imunológico tá enfraquecendo. Você tem que saber para onde voltar, você tem que saber o que fazer. Só que quando você não tem a informação certa, você cai nesse buraco e fica lá. Não sabe para onde voltar, não sabe o que fazer. Tá? Então é isso que acontece com esses quadros aí de micose, de infecções de repetição que vai acontecendo, aí passa pomadinha, passa remédio, não sei o quê, e aí o sistema imunológico vai, ficando fraco, a flor vai murchando, tá bem? Então o terceiro sinal é esse. Então se você apresenta candidíase, isso é um sinal, tá? Então se você tem 3 ou mais sinais, é síndrome fúngica, tá bem? Então falei 3.
quadro autoimune, que algumas pessoas têm, outras não. No meu caso, eu não tive. Fadiga, tá? Então, fadiga persistente. Não tá no seu nível máximo de energia, mesmo dormindo bem, comendo bem. Terceiro, candidíase, tá? Que aí pode ser em qualquer parte do corpo. Tem gente que tem na boca, tem gente que tem na vagina, tá certo? Que é chamada de micose, tá? O nome certo é micose. Próximo, quarto, a questão da irritabilidade. Você já conhece, ou já conheceu, na verdade, alguma pessoa que qualquer coisa, não só da personalidade da pessoa, tá, gente? Mas explode mesmo, tem uma variação de humor muito forte, tá? Uma variação de humor muito forte que não necessariamente é um problema psiquiátrico ou psicológico. Porém, eu resgato aqui para vocês essa informação que é valiosa, gente, que é a questão do eixo intestino-cérebro. Então, quando eu tenho uma alteração do meu eixo intestino-cérebro, uma disfunção do crescimento de fungos aqui dentro do meu corpo, eu posso ter uma variação de humor, eu posso me sentir mais entristecida, eu posso me sentir mais irritada, eu posso me sentir com ápices, tá? E não necessariamente, tá? É um diagnóstico de uma doença psiquiátrica ou psicológica. Se você tem mais sinais e sintomas de síndrome fúngica, isso é uma sinalização do seu corpo que aqui a comunicação... Sheila, mas como que acontece a comunicação? O intestino tá aqui, a cabeça tá aqui, né? É longe, né? Como que isso acontece? É por conta de sinalização hormonal, tá? E o que faz essa variação hormonal acontecer é o que vive nos intestinos. Então, quando a gente pensa, vamos falar do que é mais comum e mais conhecido, que é a serotonina. Para produzir serotonina, eu preciso de vitamina B6, eu preciso de triptofano, eu preciso de uma série de nutrientes que, se tem fungo ali competindo comigo, para o meu aproveitamento, eu não consigo ter a minha boa produção. E aí eu me sinto o quê? Deprimida. Então, se você está passando por um quadro de síndrome fúngica e você está se sentindo para baixo, deprê, não ache que é porque... Claro que, gente, se é uma coisa séria, se você já vem sentindo isso há muito tempo, claro que tem que procurar médico, tá, gente? É que eu estou aqui resgatando e trazendo informações para vocês entenderem o que está acontecendo aí dentro da síndrome fúngica, tá bom? Não estou tirando que toda depressão é causada por fungos, mas quem tem sinais e sintomas de síndrome fúngica, tá bem? Muitas pessoas ignoram essa informação, ignoram não, na verdade não sabem dessa informação, muitos médicos também não sabem, tá? Não é todo médico que tem um conhecimento aí de microbiota, e às vezes, dependendo ali da velocidade da consulta, o médico ele não tem tempo para resgatar essa conversa e direcionar o atendimento, e aí a pessoa já sai com a prescrição de medicação, sendo que na verdade o que ela precisa tratar é essa disbiose que pode ser fúngica e bacteriana, tá bem? E aí eu controlando o supercrescimento desses fungos, eu melhoro o meu humor. Então, se você tá se sentindo triste, chateada, é normal, tá? Porque você está passando por um quadro, por um crescimento de fungos que está te levando para esse quadro de tristeza, de sensação, até mesmo pode ser confundido com preguiça, tá, gente? Então, às vezes a pessoa confunde assim, nossa, mas eu tô preguiçosa, sabe? Eu não tô com vontade de fazer nada, eu tô me sentindo assim para baixo. Mas isso é sinalização de crescimento fúngico também, pode ser, tá? É uma possibilidade. E isso envolve ansiedade também, tá bom? Não é só a questão da questão de tristeza, mas envolve ansiedade, que é os pensamentos excessivos, tudo que mexe eixo intestino-cérebro pode ter um impacto aí nas emoções, tá? Pode ter impacto nas emoções, não pode ser ignorada, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Então, vamos lá. Aí, o próximo. Então, estamos falando aqui de todos os sinais e sintomas que você que está aqui escutando, você vai olhar se você tem 3 ou mais desses sinais e sintomas, tá bem? Então, se você tem 3 ou mais desses sintomas, isso indica crescimento fúngico, tá? Infecção fúngica na pele, no pé, na unha, isso é um forte sinal, tá? Então, qualquer infecção de fungo, então tá com dermatite, tá? Seborreica, isso pode indicar. Se a acne fúngica, vocês já escutaram eu falando isso algumas vezes,
tem outros vídeos, que a acne fúngica, ela se confunde com a bacteriana, às vezes a pessoa pode ter as duas, tá? Então, a acne persistente que coça, normalmente é uma acne que dá uma coceirinha, tá bem? Então, isso é um sinal também. Problemas de pele, então os problemas de pele que eu particularmente, foi o meu forte, tá? Então, o meu forte para síndrome fúngica foi questão de problema de pele, que eu tive eczema desidrótico, tá? Então, a desidrose, que é uma coceira danada, tá, gente? Nossa, dói, viu? Coça. Então, dermatite, eczema, isso é sinal de síndrome fúngica. A desidrose, eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer de falar para vocês. A rosácea ou a acne fúngica, como eu disse, tá? E qualquer coceira persistente na pele pode ser um sinal. É claro que você tem que levar em consideração tudo que você está encostando, que você está se expondo. No meu caso, quando eu tive o diagnóstico do eczema desidrótico, os médicos falavam assim, você não está encostando em algo diferente, não tem um copo que está soltando alguma coisa que está te causando alergia. E não, eu não tinha feito nada de diferente. A minha vida estava basicamente igual. E era exatamente esse o problema, o estar igual que me levou à doença, tá? Então, eu estava fazendo repetidamente as mesmas coisas e para minha faixa dos 30 e poucos anos aquilo já não se encaixava mais. Por isso que me levou aí ao quadro de síndrome. E isso também, gente, por conta de toda a minha história clínica, né? Então, como eu disse, eu tomei antibiótico várias e várias vezes, por causa de acne, por causa de amidalite, por causa de um monte de coisa, tá? Outro sinal e sintoma, tá? Compulsão, vontade exagerada por alimentos ultraprocessados como doces e carboidratos. Comer um docinho, comer um carboidrato, gente, é maravilhoso. Quem não gosta? Também gosto, gente. Quem não gosta? Todos nós gostamos. Só que aquele momento de falar assim, não, hoje eu não quero, hoje eu passo, ele precisa existir, esse autocontrole. E se a gente vai perdendo isso é um indicativo. Porque é uma necessidade compulsória de comer aquilo que alimenta mais os fungos, tá? Então, esse é um ponto importante. Eu posso comer o meu doce, eu posso comer o meu carboidrato aí refinado de vez em quando, não tem problema nenhum. Vida normal, vida real, tá? Só que se eu não consigo dizer não em algum momento, isso é um sinal que o meu corpo está pedindo demais. Se ele está pedindo demais, isso indica supercrescimento de fungos, tá? Então, isso pode ser um sinal aí de síndrome fúngica sim, tá bom? Depois, no final, eu vou olhar aqui os comentários, tá bem? Para tirar as dúvidas aqui de vocês. Podem ir perguntando que eu respondo já já. E a questão aí, gente, que eu falei do humor e tudo mais, que é um ponto importante. Juntando tudo isso, vai olhando aí como que tá a sua vida, aquilo que você tá sentindo, se isso representa alguma coisa para você. Outro ponto, concentração, foco, memória. Então, concentração, foco e memória pensando na sua rotina. Então, você tá muito esquecida, você não consegue se concentrar nas suas tarefas. Se você tivesse que fazer uma palestra, claro, né, gente, aí tem a questão da personalidade de cada um, né, de ter facilidade ou não, mas você consegue trabalhar isso, você consegue ter a concentração, foco para desenvolver essas habilidades, porque tudo é desenvolvimento, tá, gente? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce fazendo as coisas perfeitas. Se eu olhar minha primeira live aqui que eu fiz, e eu ainda tô em fase de evolução, sai ruim, né? Tudo aquilo que a gente faz de início sai ruim, porque a gente tá aprendendo, tá? Então, mas se conforme vai passando o tempo, eu não melhoro, eu não consigo me concentrar, eu não consigo evoluir no meu trabalho, ou na minha vida, ou eu tô sempre esquecida, isso também pode ser um sinal. Por quê? Por quê, Sheila? O que tem a ver memória? Porque pra gente ter memória, ter cognição, a gente precisa do quê, gente? De nutriente. Nutriente. Se falta nutriente, eu não consigo ter. Então, um nutriente bem importante para a memória é a B12. E o que eu falei aqui no início que faz a gente ter baixa de B12? Faltar boas bactérias. E se falta boas bactérias, facilita o crescimento de fungos, tá? Então, isso acaba sendo um sinal forte, tá? Também a questão, como eu disse, da distensão abdominal, do desconforto, que é uma sinalização da bacteriana, mas também é uma sinalização da fúngica, tá? Então, do quadro de fungo e do quadro de bactéria. Então, aquela pessoa que não consegue digerir bem os alimentos, que fica estufada com qualquer coisa. E, gente, quando a gente fala de distensão, vale aqui reforçar que quando a gente tá no final do nosso dia, é normal a gente tá mais distendida, tá? Porque a gente vai estocando
Fezes. Você acorda ali, você tá com o abdômen de um jeito, e aí no final do dia você tá de outro jeito, tá? Então você acorda ali retinha e vai aumentando. Porque a gente estoca mais ou menos 2 quilos, 1,5 kg, 2 quilos de bactérias para serem eliminadas ali junto com as fezes. Uau, Sheila, 1,5 kg, 2 kg, é isso, gente? Se a gente pesar assim, 1,5 kg, 2 kg é de bichinhos, tá bem? Então, essa distensão ao longo do dia acaba sendo normal, mas tem pessoas que têm distensão o tempo todo, sempre tá distendida, sempre tá com o abdômen ali em desconforto, principalmente, claro, quando usa antibiótico, tá? Então, isso piora o quadro, com certeza, tá bem? Alteração das fezes, então às vezes as fezes estão mais pastosas, às vezes as fezes estão mais endurecidas, flocadas. Então, essa imperfeição das fezes, claro que pode acontecer porque você tá viajando, você tá num lugar diferente, você tá comendo coisas diferentes, então isso pode acontecer, tá, gente? Mas pensando na sua rotina, se essa alternância tá acontecendo sempre com muita frequência, isso é um forte sinal, tá? Um forte sinal que o que está vivendo dentro do seu intestino ali não está favorecendo a produção ali do bolo fecal, tá? Então, isso é um indicativo de más bactérias e de crescimento fúngico, pode ser os dois, tá bom? E a questão de alergias sazonais. Alergias sazonais. Sheila, o que é alergia sazonal? Sabe aquela pessoa que tá sempre rinite, sinusite, bronquite? Vai ficar salva, tá bom, pessoal? Vai ficar salva. A live eu vou colocar no IGTV. Rinite, sinusite, bronquite. E desde a infância a pessoa tem esse quadro, desde a infância, e tá sempre medicada e nunca foi resgatada a alimentação dessa pessoa. Nunca foi conversado sobre a hipersensibilidade alimentar que pode estar acontecendo. Isso já aconteceu com você? No meu caso, um forte sinal é tosse alérgica, tá, gente? Claro que eu tenho tosse alérgica até hoje quando eu tô na presença de ar-condicionado. Como eu disse aqui pra vocês, que eu tô me sentindo assim por causa do ar, com a voz um pouquinho fanha. Isso é do meu corpo. O meu sistema imunológico reage, tá? Mas se eu junto com os outros sinais e sintomas, isso é um indicativo de síndrome fúngica, principalmente coceira no ouvido, coceira na garganta. A pessoa que precisa o tempo todo ficar coçando, então a pessoa fica desse jeito mesmo, limpando a garganta ou tá ali, ó, no ouvido. Então isso é um indicativo, tá? Então isso é o seu corpo mostrando, sinalizando crescimento de fungos, tá? Então é importante a gente saber, vou abrir aqui para ver se eu não esqueci de falar nenhum sinais e sintomas para vocês. Então é importante a gente saber o que eu estou sentindo para eu entender se é uma síndrome. Que síndrome é reunião de sinais e sintomas. Sheila, eu posso ter o problema fúngico e o problema bacteriano? Pode, tá, gente? Pode. Porque se o sistema imunológico tá fraco ou tá super estressado, tá? Super estressado é que reage a qualquer coisa. Qualquer coisa pode causar alergia, intolerância e tudo mais. Isso pode abrir portas aí pro crescimento de más bactérias, tá bem? Homem pode ter também, tá, gente? Não é um problema só feminino. Aqui eu falo pro público feminino porque vocês são maravilhosas, engajadas e se cuidam, tá? Estão preocupadas com a saúde de vocês. Não quer dizer que todos os homens não se cuidem, mas o homem, ele deixa pra depois, muito mais, né? Porque os órgãos o órgão, principalmente o pênis, né? No caso do homem, é fechado, né? Então não sente tanta dor, não sente desconforto. Às vezes até pode ter alguma coisinha, às vezes tem micose, tem micose na unha, tem caspa, mas o homem, ele deixa para depois, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade maior, isso é uma coisa até ancestral nossa, do cuidado, porque a gente que gera as próximas gerações, né? Ficou redundante, mas é isso. Então, a gente acaba tendo essa tendência de se preocupar mais, tá? Por isso que a gente não pode aceitar qualquer coisa, tá, gente? Não aceite qualquer coisa na sua vida. Não aceite aí qualquer boy sem magia, tá bem? É importante a gente ter esse cuidado conosco, valorizar ao máximo a nossa saúde, o nosso corpo, dar o devido valor e não aceitar qualquer coisa, tá bem? Então, esses sinais e sintomas que eu falei pra vocês, tudo isso que eu contei aqui, então quem tava desde o começo pegou, quem não tava, depois assiste de novo que você vai entender todos os detalhes. Juntando isso daqui, se você tem 3 ou mais sinais e sintomas, isso é um indicativo de síndrome fúngica, tá?
Isso é um indicativo de síndrome. Às vezes a mulher, ela tem um sinal e sintoma, e é esse que ela dá mais importância, porque é esse que dói, esse que incomoda, tá? Como, por exemplo, a questão que mexe com a estética, que acaba sendo uma distensão abdominal, ou gases, ou, por exemplo, a candidíase, tá? Mas veja como é amplo. Veja como envolve também os pensamentos, os sentimentos, concentração. Aí, Sheila, eu preciso fazer exames para saber o que eu tenho. Gente, exame a gente faz uma vez ao ano, pensando na parte ginecológica, tá? Uma vez ao ano. Então, você tem que ir lá fazer os seus exames de rotina. Isso já faz parte. E aí, o médico, ele vai te dar o diagnóstico, se você tiver com crescimento fúngico na região vulvovaginal. Se você tiver na pele, você vai no dermatologista, ele vai te dar o diagnóstico. Mas eu já quero aqui reforçar para quem é novo, nova por aqui, principalmente, que você vai sair com prescrição de medicação, tá? E eu preciso que, se você acredita fortemente aí no poder do alimento na sua vida, da nutrição, você olhe de uma maneira diferente para aquilo que precisa ser feito da terapia nutricional para você se resgatar desse fundo aí do poço, tá? Porque se você ficar só usando medicação atrás de medicação, você vai continuar tendo problema. E se é a primeira vez que está acontecendo isso com você, se é a primeira vez, maravilha, você tá pegando a informação valiosa, tá? Você pode até usar medicação, tá, gente? Medicação tem o seu papel, você pode até usar medicação, não vejo problema, tá? Mas o que eu quero aqui reforçar precisa associar terapia nutricional. Eu vou falar isso, gente, até 2050, se for necessário, porque enquanto as pessoas estiverem saindo de consultórios, tá? Só com antifúngico, só com antibiótico, sem cuidar da nutrição, vai ser doença atrás de doença. Você vai continuar adoecendo. Você vai continuar adoecendo, porque você tá tratando ali com a medicação para te livrar de um mal, só que você não tá se nutrindo com o alimento certo. E lembra sempre que aos 20 é uma coisa, aos 25 é outra, aos 30 é outra, 35 é outra, 40 é outra. A gente vai continuar aqui nessa jornada até ser 5D aqui as lives, tá? Porque a cada fase de vida, a gente vai precisar dar pequenas lapidações. Não vai ser mudar da água para o vinho, mas dar lapidações na nossa nutrição. Para que a gente viva bem. Então, você tem que imaginar isso. Você precisa imaginar o que é viver bem. É a estética que você sempre quis? É a energia? É a libido? É a pele bonita? Tá? Então, vai pensando o que mais aí te incomoda e que você quer se livrar disso e consiga, tá? Imagine uma vida sem isso, porque não é normal se sentir mal, tá? Comum, tá? Comum é ter doença, mas não é normal. É comum, mas não é normal, tá bom, gente? E a nutrição, apesar de ser uma profissão relativamente nova, tá? Ela veio para chutar aí a porta. Não vejo mais volta. Agora não tem mais volta, tá, gente? Então, os médicos já entenderam isso. Ainda bem que tem muitos médicos maravilhosos que já entenderam o valor da nutrição nos tratamentos, na terapia nutricional. E daqui para frente, gente, é nutrição, tá? Então, se você quer ter uma vida plena no sentido, assim, de realmente viver o seu ápice aí de, como eu disse, de energia, de estética, de vitalidade, de composição corporal, é nutrição, tá? Então, não tem mais volta. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Fez sentido o que eu falei aqui? Deu pra entender direitinho? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, tá? Que eu vou fazer o fechamento da live tirando as dúvidas. Então, sempre essas lives de manhã, às 7h59, é pra explicar a síndrome fúngica. Então, pega um tema, então, ou eu falo de alimento, ou eu falo de algum problema, e aí eu vou explicando melhor pra vocês, tá bem? Ó, a Isa colocou aqui, eu tenho desidrose há anos. Isa, eu desenvolvi a desidrose aos 32 anos, tá? Foi quando aconteceu comigo o eczema desidrótico. E o que falaram pra mim, talvez é o que você esteja vivendo aí, é que não tem tratamento, que eu teria que conviver com isso ao longo da vida. O que eu digo a você não precisa viver com essa dor, tá? O problema pode até voltar, ele pode voltar, tá? Mas eu já te adianto que ele não vai voltar com dor, com incômodo, igual você está sentindo aí ao longo da sua jornada de vida.
Porque você está desenvolvendo essa crise que parece uma alergia, tá? Porque coça, dói, eu sei porque eu senti a mesma coisa. Não é porque é um problema seu que você tem que conviver ao longo da vida com isso. É porque isso é sinal de supercrescimento fúngico, tá? Então você deve ter outros sinais e sintomas aí, tá? Então eu te convido a continuar acompanhando os conteúdos, que muita coisa vai fazer sentido aqui pra você, tá? A Vânia colocou aqui, fluconazol é sempre recomendado para fungos. Itraconazol, fluconazol, tem uma série do final Aizol que é para tratamento fúngico. Só que a questão é, o fungo, ele chega uma hora que ele não vai mais responder à medicação, tá? Então, se é uma primeira vez de tratamento, funciona super bem, dá certo. Mas quando é algo repetido, não dá certo, tá? Então, aí que vem a questão do o que eu tenho que fazer. Se eu não tô conseguindo mais matar o fungo, o que eu tenho que fazer? Porque fungo, gente, é normal do ambiente. Se eu fico só tentando matar ele, não vai dar certo, tá? Então, se eu uso um suplemento, um alimento que vai ter uma ação antifúngica, mas que também me nutre, faz muito mais sentido, tá? É claro que tem casos que há necessidade aí de medicações, tá? Tem casos aí mais específicos que tem que ter a medicação. Mas na maioria dos casos eu já te adianto que com a nutrição, que é o suplemento certo, resolve, tá bem? A Lu colocou aqui, tudo que você disse faz muito sentido, estou chocada, tudo aconteceu comigo. E tem tudo a ver, tive inflamação na tireoide, crise de ansiedade, logo depois dermatite seborreica. Eureka! É isso, Lu? É uma bola de neve, é uma coisa atrás da outra, tá? Eu não conseguia, gente, eu mesmo sendo profissional da área, eu não conseguia enxergar claramente a bola de neve porque eu não estava prestando atenção em mim. Quando a gente não tá prestando atenção na gente, a gente não consegue enxergar essa bola de neve. E a bola de neve já estava acontecendo. Quando causou a dor, a bola de neve ela já estava formada. Então, no caso aqui da Lu, por exemplo, ela teve lá o probleminha na tireoide. Depois veio a questão da ansiedade, que pra ela, talvez, não sei se isso aconteceu, Lu, ela falou assim, isso é uma coisa minha, isso tá acontecendo comigo, é porque é do meu corpo mesmo, é assim mesmo. E logo depois veio a dermatite, não é, gente? Isso é micro-organismo, tá? Então, esses são os bichinhos que vivem dentro de nós. A gente tem que viver bem com eles. A gente tem que viver em paz com esses bichinhos, tá? Quanto mais a gente faz as pazes com eles, controla eles e a gente comanda, tá? Por isso que o nome do método é Você no Controle, tá? Então, a gente controla isso, a gente vive em paz e tem a vida aí que a gente sonhou. E você precisa sonhar a vida que você quer levar. Porque se você não visualiza, você não materializa, né, gente? Não materializa. Vanessa colocou aqui, tive as famosas bolinhas nas mãos por 2 dias, mas passou, curou sozinha. Ai, que bom, Vanessa. É isso mesmo, tá? Na fase de reação de eliminação, isso acontece. Então, por exemplo, se eu tomo antibiótico, então se aconteceu alguma coisa comigo e eu tomo antibiótico, nas minhas mãos aparecem as bolinhas, tá? Porque é o sinal do meu corpo de enfraquecimento, porque tá mexendo em bactéria e que pode dar uma reação de eliminação, mas passa, mas nunca vai ser mais o eczema igual eu tive lá no passado, tá bem? Porque eu estou no controle da minha nutrição, tá bem? E fortalecendo a nutrição, você fortalecendo a sua nutrição, você não deixa o supercrescimento acontecer, tá? O segredo é esse, tá? A Celina colocou aqui, existem exames para descobrir a síndrome fúngica, é mais observacional. É mais padrão ouro, sinais e sintomas. Agora, Celina, se você tá com dúvida, por exemplo, se é micose, se é candidíase, se é dermatite, ou se suas queixas podem ser outro problema, vale você ir num médico, tá? Você pode ir num clínico geral para tentar entender o que está acontecendo com você. Mas, se é claro, se você já passou com o médico, se você já tem desses sinais e sintomas que eu citei aqui na live, então, conjunto de sinais e sintomas é característico de síndrome. O nome síndrome é reunião de sinais e sintomas, tá? É que para algumas pessoas, quando fala em síndrome fúngica, parece que o fungo, ele só vai causar, por exemplo, a micose e a candidíase. A questão da irritabilidade, do cansaço, da questão da concentração da memória. Isso não é resgatado. Então, por isso que eu gosto de reforçar, porque tem tudo a ver, tá? Jussiara colocou aqui, tenho micose na unha há 30 anos, fica pior quando manipulado proteína animal. Bom, Jussiara, o que eu adianto a você é o seguinte, eu não entendi muito bem a colocação,
Desculpa, gente. Mas não tem que viver com essa micose aí não, tá? Se já atingiu a matriz da unha, vai te dar um pouco mais de trabalho, com certeza, tá? Mas esses fungos estão roubando a sua energia, tá bem? Estão roubando a sua vida, literalmente. A Si colocou, não consigo melhorar a digestão. As enzimas podem ser uma alternativa? Podem. Mas o que eu sugiro? Quem tá lá no método fazendo tratamento, eu já adianto assim. Faz o método, segue a primeira parte do ciclo das suplementações, se forem necessárias. Espera o corpo reagir, porque lembra que eu contei que a questão das bactérias vem desde a infância? Então, às vezes, tem um grupo de bactérias que vivem dentro de você, que está desde a infância aí e vai levar um tempo para se acostumar com essa nova fase de alimentação, de escolhas. Vale colocar alimentos que têm o potencial digestivo, que têm enzimas digestivas, por exemplo, o miolo do abacaxi, tá? As frutas como o mamão, que tem a papaina, a erva doce, que você pode fazer o chá, e vendo a reação do teu corpo, tá? A questão da digestão. Agora, se você já tá fazendo tudo certo há muito tempo e mesmo assim sente que tem essa hipocloridria, que é o nome técnico, tá? Da má digestão, aí vale a pena sim utilizar as enzimas, tá? Então, cada alimento é digerido por um grupo de enzimas específicas ou utilizar aí o ácido clorídrico, a betaína, tem outras frentes de tratamento, tá bom? A Vanessa colocou, mas memória está associada a fungo ou pode ser outro problema como excesso de informação? Pode, né? Aí, Vanessa, é claro que cada um vai ter análise do que tá acontecendo na vida. Então, se às vezes a pessoa tá, sei lá, tá com 3 filhos, tá com a vida desorganizada, não tem rotina, tá passando por situações difíceis, se tá com perda de memória, aí não é ocasionada por fungo se ela não tem outros sinais e sintomas. Agora, se a pessoa tem a dermatite, um exemplo, tá? Ou tem acne persistente, tem algum probleminha na pele, tem candidíase vulvovaginal e tem perda de memória, concorda que é mais claro que a pessoa tem síndrome fúngica, tá? Então, acaba os sinais e sintomas, eles precisam se encaixar, tá bom? Vai, Thali, vai ficar gravada assim, perguntando aqui da live. A Ade colocou, posso suplementar B12, zinco, selênio durante o ciclo de tratamento? Pode. Tem que ver se já é o momento de você entrar com esses suplementos. Eu sugiro ficar bem certinho ali o ciclo, terminar o ciclo, mas primeiro, para ficar um pouco mais claro, se você já tá com sintomas persistentes de cansaço, fadiga, então isso indica a questão da B12. Ferro tem que tomar cuidado, tá? Porque ferro mexe com o intestino, ferro mexe com as bactérias, então tem que tomar cuidado aí a exposição demasiada de ferro, tá? Selênio e zinco, aí vai depender muito das suas escolhas alimentares. Pra gente comer bastante selênio, bastante não, que precisa, né? Selênio e zinco são os alimentos principalmente ali vindos do mar, né? Os frutos do mar. Claro que tem pessoas que têm intolerância, por isso que tem que levar em consideração algas e também os vegetais, tá? Os vegetais tradicionais. Então, tudo tem que ser pesado. Se você está no começo do tratamento, eu ia sugerir você esperar um pouquinho mais para entrar com suplementações, tá? Para ver o alimento, quanto que isso representa aí na sua vida, tá bem? Bom, gente, então, pra gente fazer aí um fechamento de sinais e sintomas, bactérias e fungos são normais do meio ambiente, são normais dentro de nós, desde sempre, tá? Desde o nosso nascimento. Quem nasceu por parto normal teve primeiro contato com fungos ali e bactérias pelo canal vaginal da mãe, tá? Que isso é uma bênção, se a mãe, claro, estiver saudável. Então, isso é o nosso batismo ali de micro-organismos. Se não teve, foi através da amamentação. Se não teve amamentação, foi através do meio ambiente, da natureza, do contato com a terra e tudo mais. Então, as bactérias, a gente precisa também aprender a conviver com elas, assim como com os fungos. E querer eliminar o tempo todo esses bichinhos é insano. A gente não tem que eliminar, zerar isso, a gente não tem como zerar. O que a gente precisa fazer é combater aquilo que está nos fazendo mal do melhor jeito possível, sem agredir ainda mais o meu corpo, sem eu não dar a chance de desenvolver algum outro problema. Porque se eu quero combater alguma coisa no meu corpo que pode me levar a uma outra doença, eu tenho que pensar muito bem se isso faz sentido, tá?
Então, a síndrome fúngica, ela sim tem tratamento, ela sim pode acontecer com homem, com mulher, é comum, tá? Muita gente tem, nem sabe que tem, porque tá tão acostumada a conviver com o problema, com o incômodo, com o desconforto e vai tocando a vida. Só que aí quando começa a doer, normalmente é que vai atrás da ajuda. Mas o que eu quero trazer aqui de resgate, se isso está acontecendo com você, se está doendo e você precisa de ajuda, ótimo, tem caminho. E se ainda não está doendo e você está percebendo que isso está acontecendo com você, quanto antes você virar a chave, melhor, tá? Então, tudo aquilo que a gente consegue fazer antes de ser o último pingo ali do copo, tá? Cheio d'água para transbordar, melhor para nossa vida, tá? Então, fique ali de olho nos seus sinais e sintomas, acompanhe os conteúdos. O método, ele não tá aberto para tratamento, tá? Mas eu estarei aqui fazendo as lives, tirando as dúvidas, caminhando com vocês aí para essa jornada de entendimento, por isso que chama Explicando a Síndrome Fúngica, essa série de lives, para chegar o momento de você decidir se precisa ou não fazer o tratamento, você tomar a frente disso, tá? Porque só você vai poder entender o que tá acontecendo aí do outro lado, tá? Por mais que você vá num médico, um profissional, falar com ele o que você tá sentindo, os detalhes só você sabe, tá? E a nutrição é o que faz, é o que resgata a gente para que a gente não tenha novamente o problema, novamente a dor, tá? O que eu digo para vocês é o seguinte, não é que a gente nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai acontecer nada com a gente, mas a gente consegue bloquear ao máximo, postergar ao máximo, fortalecer ao máximo o nosso corpo, tá? Pra gente conseguir sim ter uma vida boa, ter uma vida plena, realizar sonhos, ter a estética, ter o bem-estar. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem nem imaginar que isso possa ter relação com fungos, a dificuldade da pessoa emagrecer. Eu não falei do peso, tá, gente? Mas peso também é um sinal e sintoma de síndrome fúngica, tá? Então, a pessoa que não consegue emagrecer junto com os outros sinais e sintomas, tá? Ou não consegue ganhar massa magra, também pode ser um sinal, tá bem? E aí, a próxima turma pro método, tá, gente? Que para quem tá perguntando, ela está pré-programada para março, tá? Para o final de março. Quem quiser fazer um pré-cadastro, tem um link no perfil, deixa ali o seu e-mail, o seu nome, que você vai estar dentro de uma lista VIP, que você vai receber as informações aí antecipadas, tá bem? Eu não consegui responder todas as perguntas, porque são muitas, tá? E eu tô um pouquinho rouca, tá, gente? Eu até faria mais tempo aqui de live, numa boa, para esclarecer todas essas dúvidas, mas eu tô com a garganta um pouquinho ruim, como eu disse pra vocês, do ar-condicionado, porque aqui eu tô no Rio de Janeiro, tá? Aqui no Rio tá quente, viu? Eu tava na Bahia e aí eu vim pro Rio, e aí eu fiquei em ar-condicionado de avião e tudo mais, e eu não fico muito bem aí no ar. Mas aí, as perguntas que eu não respondi, pode colocar aqui no comentário desse vídeo, tá? Eu vou salvar a live, vou deixar aqui no IGTV. Vocês comentem no vídeo que eu respondo, tá bem? E semana que vem continuamos com a sequência de lives, tá? Sempre às 7h59 da manhã. E também eu vou trazer lives aí à noite com convidados, tá? A gente vai começar a mexer aí em outras partes também, com médico, com outros profissionais. Então vai ser bem legal as lives da noite, tá? E de manhã sempre a live explicando a síndrome fúngica, que aí eu vou pegando temas que vocês mais perguntam pra desenvolver conteúdos aqui pra vocês, tá bem? Um ótimo dia. Quem tá no método, já tô lá respondendo as dúvidas de vocês, tá? Em breve tem novidades, a gente se fala por lá. E seguimos aí firme e forte. Se você aí tá passando por dor, por dificuldade, ou se você tá entendendo o que tá acontecendo aí com você, são os primeiros sinais de síndrome fúngica, calma que tem tratamento, tá? Você vai sair aí dessa escuridão, dessa nebulosidade, tá bem? Um grande beijo, gente. Ótimo dia. Aproveitem o final de semana.